Olá, meu nome é Gustavo e hoje vamos falar um pouco sobre a música pop aqui no Brasil. Primeiro tópico, a gente vai falar sobre a influência da música popular americana aqui no nosso país. A partir da década de 1950, o rock and roll ganhou popularidade nos Estados Unidos e também entre os jovens brasileiros. Artistas como Chuck Berry e Elvis Presley explodiram aqui por suas apresentações cativantes e energéticas. Inclusive, suas canções foram interpretadas por grandes artistas aqui no nosso país para espalhar ainda mais o gênero. Nos anos de 1960, o movimento cultural da Jovem Guarda, liderado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, foi altamente influenciado pelo rock, ou o ritmo americano. Além do rock, a soul music e o rhythm and blues também influenciaram grandes nomes da nossa música brasileira, como por exemplo o Tim Maia e o Jorge Benjor. Nas décadas de 1980 e 1990, surgiu lá nos Estados Unidos o rap, o hip hop e a música eletrônica. Esses ritmos vieram aqui para o Brasil e se misturaram com alguns ritmos brasileiros. Portanto, tivemos música brasileira misturada com alguns elementos eletrônicos. A música pop americana influencia a música brasileira até os dias de hoje. Com seu estilo de composição e de apresentação, nomes como Rihanna, Beyoncé, Bruno Mars, The Weeknd, Drake trazem elementos do hip hop e do rap para as músicas atuais. Agora que terminamos de falar sobre as influências norte-americanas na nossa música, vamos falar um pouco sobre a história da música pop no Brasil. A década de 1950 marca o início da música pop aqui no Brasil com a influência de ritmos norte-americanos como o rock and roll. Os nomes marcantes dessa época foram Calbi Peixoto, Jerry Adriani e Nora Ney. A trindade da Jovem Guarda, ou melhor, os maiores artistas da Jovem Guarda são Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Importante falar que a televisão teve um papel fundamental para o crescimento desse movimento. Durante a década de 70, um dos ritmos americanos que mais influenciaram aqui no Brasil foi o soul. Por isso, muitos artistas cresceram devido à sua inovação e experimentação sonora. Os grandes nomes dessa década foram Rita Lee, Tim Maia, Raul Seixas e Novos Baianos. Só gente grande. Nos anos 80, foi a vez do brega. Esse movimento marcado por criatividade e diversidade musical. Os principais artistas do brega eram o Reginaldo Rossi, o Amado Batista e o Fagner. Paralelo ao brega, surgiu o rock nacional com bandas como Legião Urbana, mas isso vai ficar para outro vídeo. Na década de 90, a Axé Music começou a ganhar espaço e se tornou um dos principais momentos da história da música pop no Brasil. Nomes importantíssimos da nossa música fazem parte desse movimento, como Ivete Sangalo e Daniela Mercury. Paralelo à Axé Music, o sertanejo universitário começou a ganhar força no país. As principais duplas sertanejas da época eram Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo e João Paulo e Daniel. Com a ascensão do sertanejo universitário nos anos 90, em 2000 foi a vez de explodir de vez. O sertanejo pop conquistou uma legião de fãs com nomes como Luan Santana, Gustavo Lima e Michel Teló. Nos anos 2000 foi a vez de surgir o tão famoso funk carioca, com bandas como Bonde do Tigrão e artistas como o MC Sapão. Na última década, o pop brasileiro continuou se reinventando com influências internacionais e experimentações sonoras. Artistas como Anitta, Pablo Vittar e Ludmilla não são conhecidas apenas nacionalmente, mas internacionalmente também, pois trazem elementos em suas músicas do hip hop, da música eletrônica e do reggaeton. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.